já estamos caminhando para quase 2 anos, onde as crises, as adversidades, elas se acentuaram de maneira muito grande. E eu sei que existem em todos os lugares pessoas que têm passado por momentos complicados. Aliás, momentos difíceis fazem parte da existência. O fato de nós existirmos já impõe sobre nós as dificuldades, as adversidades, sofrimentos, tristezas. Um dia a gente está bem, no outro dia a gente pode não estar bem, e assim a gente vai vivendo, aprendendo a contornar todos os obstáculos. Mas de um tempo para cá, pessoas têm sofrido além daquilo que é natural da existência humana. E por isso o convite de Jesus nesta noite é: não pare no tempo de dor. Porque uma das coisas mais democráticas da existência humana é a dor. Não digo necessariamente a dor física, porque a dor física, o físico sente mesmo, o corpo sente, qualquer que seja a dor. Mas existem aquelas dores que estão para além da nossa condição física. São as dores da alma, as dores do coração. Cada um de nós pode olhar para a sua história e lembrar de momentos assim, momentos de abatimento, momentos de adversidade, momentos de enfrentamento, momentos em que se sente muito enfraquecido diante das contingências da vida, experiências que provocam tristezas, experiências que provocam dores, experiências que fazem a gente sentir sucumbindo. Parece que as coisas vão de mal a pior, experiências que parecem ser intermináveis naquela sua proposta de gerar muito sofrimento para as nossas vidas. E por isso Jesus diz: impõe a nós esta necessidade, não pare no tempo da dor. Mas quando a gente pensa na própria existência, eu julgo ser extremamente importante termos os nossos referenciais. Porque os referenciais é que permitirão a gente e ajudarão a gente a enfrentar e a contornar as dificuldades e as demandas da vida. Se você quer chegar a algum lugar que você não conhece, você pergunta à pessoa que lhe fez o convite: você tem um ponto de referência no qual, em chegando a mim, eu não ficarei perdido e eu conseguirei chegar com alguma facilidade ao meu objetivo? Então a pessoa diz: você segue pela estrada, quando chegar na praça do bairro, você vai contornando à esquerda, e na primeira esquerda você entra e em frente à escola está lá a igreja. É lá que você tem que chegar. Os referenciais não nos deixam ficar perdidos. Mas às vezes os referenciais não são no aspecto geográfico, físico, material. Podem dizer respeito a pessoas, aquelas pessoas que a gente pode procurar nos momentos de dificuldade, e elas nos darão uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, as pessoas que vão gerar em nós o espírito de avante, prossiga, olhe para frente. E o que vai determinar se nós ficaremos parados, nos sentiremos derrotados, ou se nós prosseguiremos na vida, se a gente vai reagir no tempo de dor, é o referencial que a gente tem na vida. Portanto, o texto bíblico, eu não esqueci de lê-lo, nós vamos fazer essa leitura agora, portanto, a partir do verso 40, que diz: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua filha
de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Pai querido, entregamos a Ti neste momento a Tua palavra. E lhe pedimos que o Teu Espírito opere por meio dela profundamente e poderosamente em nossas mentes e em nossos corações, nos convencendo de que ela é a Tua palavra. E o que será compartilhado nesta noite é a palavra do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Duas cenas e um único contexto. Esse texto é um daqueles textos que narra o poder de Jesus no meio do sofrimento humano. O poder de Jesus no tempo onde as lutas, as adversidades, as tristezas nos dominam de modo absoluto, gerando em nós todo tipo de perdas. E por conseguinte a gente exclama: Senhor, está doendo. Nos dois episódios nós vemos a dor em ação. Nos dois episódios nós vemos a dor sendo confessada. Primeiro é a dor de uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia que não parava. Mas essa mulher, ela diz, se diante de toda a dificuldade aqui pintada para nós no texto bíblico, aqui descrito no texto bíblico, ela diz: se eu tão somente, e considerando todas as impossibilidades e dificuldades, mas se eu tão somente tocar na pontinha da veste de Jesus, eu creio que eu serei curada. Pela fé, aquela mulher se infiltra na multidão, enfrenta aquela adversidade toda, ela toca nas vestes de Jesus, o poder de Jesus é liberado por meio daquele toque de fé, a mulher é curada. Jesus diz: de mim saiu o poder. Quando a mulher se identifica, ele diz: filha, vá em paz, você já está curada.
No segundo caso, é o caso da dor de um pai que tem em casa uma filha à beira da morte. Uma morte cuja reversão seria uma impossibilidade, e por causa da sua dor, ele vai até Jesus e diz: Jesus, vem à minha casa, a minha filha está morrendo. O texto bíblico diz que Jesus vai à casa daquele homem, encontra aquela menina e diz: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta-te. A menina se levantou e foi a fé do pai também agindo nesse tempo de dor. Nos dois casos nós percebemos que somos extremamente abençoados pelo Senhor no tempo da dor, quando nós não nos prostramos diante da dor, e mesmo diante daquilo que nós vemos sendo impossibilidades da nossa vida, nós percebemos que ainda restam em nós alguma coisa de força, alguma coisa de energia, alguma coisa de possibilidade, que pode nos colocar em pé, em movimento, e ir até Jesus e dizer: Jesus, nesse tempo de dor, eu fui alvejado, eu fui abatido, eu me sinto fraco, eu me sinto sucumbindo, mas coloco diante de Ti esse tempo de dor, a minha vida sofrível, e aí podemos ser capazes de, em Jesus, encontrar as soluções para as muitas dificuldades, quando elas chegam e nos abatem completamente. Você pode ser uma pessoa extremamente capaz e criativa de encontrar soluções para os mais diversos tipos de problema. Mas quando a dor alcança você, a sua mente fica embaçada, você já não consegue enxergar possibilidades e você se sente abatido. Você pode ser uma pessoa muito animada, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito festiva, aquela pessoa que consegue naturalmente arrancar o sorriso das pessoas que estão ao redor simplesmente com a sua presença. Mas quando chega o tempo da dor, a tristeza toma conta, o brilho dos seus olhos se apaga, o seu semblante se esvai e você não é a mesma pessoa de antes. Você pode ter uma capacidade tremenda de planejamento, você pode antever o futuro, e você ser uma pessoa precavida e se preparar para problemas futuros. Mas quando a dor chega a você e chega à sua casa, qualquer capacidade de prevenção, qualquer capacidade de planejamento se desfazem, porque a dor, ela tem a capacidade de minar todas as nossas possibilidades de resistência e possibilidades de reação frente às dificuldades e às demandas. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica e olhamos para esses dois casos aqui narrados, nós conseguimos perceber lições extraordinárias. Porque as histórias aqui descritas no texto bíblico, de alguma maneira, elas estão sendo repetidas na vida de muitas pessoas que aqui estão. Talvez não esteja você com uma hemorragia semelhante à daquela mulher, mas talvez seja sangramentos do coração e da alma que estão drenando as suas energias. Talvez você não esteja com um filho, com uma filha, deitado numa cama em casa e morrendo porque a doença os alcançou. Mas talvez você esteja vendo os seus filhos em algum lugar aí da nossa cidade e entregando-se à morte e à morte da própria alma. Filhos que estão vagando por aí, continuam respirando, mas vagam como cães pelas ruas, que vivem, que existem, melhor dizendo, mas não encontraram ainda a vida. A palavra de Deus nos está dizendo que ter Jesus como referência é a única solução para enfrentarmos o tempo de dor. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é a dor desta mulher que, doente, estava perdendo as suas forças. É uma mulher com um sangramento durante 12 anos.
Irmãos, eu sou frouxo para algumas coisas. Alguns anos atrás eu fui fazer uma colonoscopia, e aí teria que ser sedado. Aí uma ex-ovelha falou, pastor, não, eu vou com o senhor, porque o senhor não vai poder dirigir saindo de lá, vai ser sedado e tal, não sei o quê. Irmãos, eu sou frouxo mesmo, porque se passar o sedativo na minha frente, eu já tombo. Não precisa de muita coisa, eu levei quase 2 dias para me recuperar totalmente. Verdade. Aí um jovem da igreja falou para mim, pastor, mas eu passei por esse exame, fiz o exame, na mesma clínica, inclusive, provavelmente o mesmo sedativo, quem sabe até o mesmo médico, e eu voltei, meu pai foi comigo, mas eu voltei dirigindo. Eu falei, pois é, eu voltei para casa e dormi. Quase 2 dias, meio grogue. E aquele irmão, e eu passei por um tempo de bullying na igreja, quase que precisei de uma terapia. Porque o irmão espalhou na igreja, e rindo, e o pessoal ria, gargalhava, e o pastor andando de carro falava, lá 2 homens andando de bicicleta. Então, eu sou meio frouxo. Durante um tempo, eu era doador de sangue, e doava sangue, o sangue estava saindo e enchendo aquela bolsa, e já começava a ficar tonto, e dali tinha que sair, tomar um cafezinho, e ficar um tempo ali para poder prosseguir. Agora eu fico imaginando uma mulher durante 12 anos perdendo sangue, a fraqueza, a anemia, talvez uma mulher só pele e osso. Mas o sangramento dessa mulher não era um sangramento apenas físico. E você sabe que sangue é vida. Quando a gente perde sangue, a gente tem que repor o sangue que a gente perde. E nos tempos bíblicos não havia esse recurso. E quando a gente faz doação de sangue, há um limite para doar, porque o organismo ele tem a capacidade de regeneração e ele devolve a nós o sangue doado, e por isso a gente pode periodicamente abençoar alguma vida com o nosso sangue. Mas era uma mulher que só perdia sangue. Há uns anos atrás eu estava aqui no Rio, estava de férias, irmãos sabem, eu pastoreava fora do Rio. E quando eu voltei para a cidade, logo um dos diáconos falou, pastor, o irmão fulano de tal, ele está doente. Ele me contou o caso, aquele irmão, já um senhor, quase morreu. E eu fui na casa daquele irmão para vê-lo, como ele estava. E naquela simplicidade dele, um homem do campo, muito simples. E aí o médico deu a ele uma maneira dele entender o que estava acontecendo com ele. É algo mais ou menos assim, e dessa maneira aproximada ele explicou para mim, pastor, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos estavam comendo os glóbulos vermelhos, o meu sangue estava virando água. E aquele homem, dizem as pessoas, ele estava branco, ele era bem moreno, está ficando branco. E aí quando eu cheguei lá, ele já estava se recuperando, então ele já estava mais amarelado, não tão branco, né? Porque o sangue é vida. Mas além desse sangramento físico, aquela mulher sentiu um sangramento no coração. E você sabe que era costume bíblico, a mulher que estava naquele período, ela não podia ser tocada, porque era considerada imunda, no período bíblico. Eu fico imaginando uma mulher há 12 anos perdendo sangue. No pensamento da época, 12 anos sendo considerada imunda, sem poder ser tocada, sem receber o carinho, sem receber um abraço, sem receber o aconchego. Nós sofremos há pouco mais de um ano, porque os abraços foram limitados, as visitas foram limitadas, o toque foi limitado, mas é uma mulher sofrendo, e sem receber todo esse gesto de carinho durante 12 anos. O texto bíblico também diz que essa mulher era rica, e ela gastara toda a sua riqueza buscando tratamento médico.
visando a cura física, e a Bíblia diz que ela não encontrou em nenhum lugar a cura física, porque existem coisas que só Jesus pode fazer pela gente. Portanto, uma mulher que sangrava em todos os sentidos, porque ela estava num estado de vergonha, de humilhação, mas ela ouviu falar que Jesus passava pela cidade. Uma mulher fraca, imaginem os irmãos, que tinha que sair de casa sem a ajuda de ninguém, porque ninguém poderia nem apenas escorá-la e levá-la até Jesus, porque ela não podia ser tocada. Uma mulher fraca, anêmica, cheia de vertigens, sem forças, perto da morte. Ela diz: Jesus está aqui, eu vou até Jesus. Ela saiu de casa com o restinho de força que ela tinha. Ela se colocou em movimento. Ela não desistiu, porque ela disse: eu não me permito prostrar nesse tempo de dor. Ela foi até Jesus. Ela encontrou uma multidão em torno de Jesus. Quando se fala em multidão, falamos aqui em milhares de pessoas. Eu fico imaginando essa mulher nessa condição, pegando alguém pela roupa e puxando para cá, uma brechinha, e ela se infiltrando ali. Ela diz: eu não vou conseguir, mas se eu pelo menos conseguir encostar na roupa de Jesus, eu sei que alguma coisa vai acontecer. E ela puxava, empurrava, se infiltrava, rastejava, e foi até Jesus e tocou em sua roupa. O texto bíblico diz que o poder foi liberado sobre a vida daquela mulher, e ela foi curada, e Jesus percebeu, porque ele sabia que alguém estaria lhe tocando de uma maneira diferente. Os discípulos perguntam: mas mestre, o senhor quer saber quem te aperta? Tem tanta gente aqui. Mas Jesus diz: tem muita gente me buscando, muita gente me procurando, muita gente me tocando, mas todas essas pessoas voltarão para as suas casas do mesmo jeito que aqui chegaram, menos uma pessoa, porque ela me tocou de modo diferente. Aquela mulher fraca, trêmula, amedrontada, anêmica, diz a Jesus: fui eu. Filha, vá em paz. A sua fé a curou, a sua fé a salvou. Deus sabe que existem pessoas aqui entre nós que também estão perdendo suas forças. Como eu disse, talvez não sangramentos idênticos aos daquela mulher, mas sobretudo sangramentos do coração. Pessoas que percebem a vida indo embora e não conseguem controlar. É a vida que esvai. Pessoas sangrando porque feridas ainda estão abertas. Pessoas que em algum momento foram magoadas, maltratadas, mas ainda não curadas. São mulheres sangrando porque há tantos anos têm que lidar com um homem bruto, mau, mas tem que fazer cena, porque ela sente a vergonha de revelar aquilo que o seu esposo é de verdade, como ele a trata dentro de casa e nas quatro paredes. São homens com suas consciências sangrando. Ninguém sabe, ninguém viu, mas você sabe, e a sua consciência não lhe perdoa, e todos os dias ela martela, e você percebe a culpa não lhe deixando. Você se tornou escravo da culpa. Em algum momento, alguma coisa aconteceu e que fica ali reverberando, gritando dentro da sua alma, lhe tirando a paz, lhe tirando o sossego, lhe tirando as forças. São filhos sangrando, sangrando porque convive com um pai bruto, com um pai mau, com uma mãe que não sabe dar carinho, uma mãe que não sabe o aconchego, filhos que foram machucados. Na relação familiar, a relação familiar é gelada, ela embrutece as emoções
e os corações. É um vazamento ininterrupto. É a vida que se esvai e você não consegue controlar. Não consegue reter as energias para continuar vivendo e percebe que está morrendo, mesmo ainda respirando. Você anda pelas ruas, você interage com as pessoas, você dirige o seu carro, vai todos os dias trabalhar, você estuda, conversa com pessoas, mas não passa de um mamífero que anda pelas ruas e que ainda respira. Se não bastasse tudo isso, são pessoas que veem as suas forças sendo drenadas por conta do contexto que nós vivemos. Há quantos pais, quantos homens sofrendo porque perderam o trabalho e se sentem fracassados na vida porque não conseguem, dado o contexto que nós estamos, sustentar ou dar à família aquilo que ele sabe e entende que a família merece. Além disso tudo, são pessoas que foram vitimadas pelas perdas, talvez o pai ou a mãe, que foram ceifados por um vírus maldito. Quem sabe a avó, o avô, o tio, a tia, o amigo mais íntimo, ou o filho que se foi. É a perda que chegou na vida, na família, e roubou o ânimo, a alegria de viver. Quem sabe não está você aqui vivendo um tempo como esse, mas Jesus, ele pode dizer a você: vá em paz, a sua fé o curou, a sua fé o salvou, mas você precisa, à semelhança dessa mulher, dizer com um pouco de força que eu tenho, eu vou até Jesus, e se eu tão somente tocar na pontinha da sua veste, se eu tocar na sua roupa, eu sei que Ele vai liberar poder, e a vida que está indo embora será restaurada na minha existência, as forças que eu não mais tenho serão novamente devolvidas a mim. Se você for a Jesus, creia que alguma coisa vai acontecer. Em segundo lugar, nós vemos a dor de um pai que perdeu a sua filha para a morte. Talvez aqui neste templo estejam pais que estão com o seu coração apertados, com seus corações apertados, porque não sabem nem ao menos onde os seus filhos estão nesta hora. Sabem que os filhos estão em algum lugar dormindo o sono da morte. Os filhos que perderam a capacidade de amar, os filhos que perderam a capacidade de dialogar, aquela criança que um dia mamou no teu seio, que você cuidou, que você passou a noite em claro para dispensar todo o amor, todo o cuidado e todo o carinho, se perdeu em algum momento da sua vida. Você não o reconhece mais e você percebe que ele está caminhando a passos largos, uma velocidade tremenda para a morte. E você está aqui sofrendo uma dor instalada em seu coração. Você está apavorado porque sabe que seus filhos estão em companhias que lhe apavoram de modo absoluto. Mas Jesus está dizendo para você que se você o chamar para a sua casa, alguma coisa pode acontecer. É o caso desse homem, Jairo, o chefe da sinagoga, um homem influente naqueles dias. Ele foi até Jesus sem nenhum pudor. Ele sabia que ele não poderia fazer isso por ser um chefe religioso, um líder religioso. Ele não poderia ir até Jesus porque ele ficaria marcado, mas a felicidade, a alegria, a vida da sua filha era a coisa mais importante para ele. Ele passou por cima disso tudo. Ele foi até Jesus sem nenhum escrúpulo e diz: Jesus, vem para minha casa, a minha filha está morrendo. E aí Jesus fala: eu vou com você. No caminho, alguém chega para Jairo e diz: agora não adianta mais nada, a sua filha já morreu, não há mais solução para ela. E Jesus disse: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Ela apenas dorme porque quando estamos diante do poder liberado de Jesus, o sono não passa de um cochilo. Jesus diz: ela apenas dorme.
Jesus vai à casa daquele homem e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Aquela jovem que estava vivendo o sono da morte, ela se levanta para a vida. Jesus traz novamente a vida para aquela família, para aquela jovem, porque ele se fez presente naquela casa. Se você crer em Jesus, e se você for a Jesus hoje, e você tomar Jesus pela sua mão e o levar para a sua casa, ele pode colocar qualquer um de pé e trazê-lo novamente à vida. Mas aqui também há uma palavra para o jovem, para o filho. Não sei, mas talvez esteja aqui amarrado, não querendo estar. Mas Jesus também diz que se você o trouxer para a sua vida, ele lhe trará novamente a alegria e você perceberá o que é de fato a vida abundante em Jesus. Vem para a minha casa, disse Jairo. Vem para a minha casa, é o que você precisa dizer. Porque o próprio Jesus já nos deixou a pista. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para concluir, no tempo de dor, não podemos parar. Precisamos reagir. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer aquilo que é possível fazer. Aquela mulher tinha muitos recursos financeiros, mas existem coisas que os nossos recursos não fazem por nós. Só Jesus pode fazer. Existem coisas que amigos não fazem porque eles podem se afastar. Quando lidamos com a dor, existem pessoas que chegam para nós como aquelas pessoas que chegaram para Jairo e disseram: não tem jeito mais, já morreu, está tudo acabado, só resta agora sepultar. Porque Jesus estava ali, Jesus repreendeu aquela pessoa e disse: não está tudo acabado. Se eu estou presente, não está tudo acabado. Aquela menina não está morta, ela apenas dorme. Este é o segredo. Estabelecer Jesus como referencial em nossa vida. E essa fé em Jesus pode operar qualquer coisa na nossa história, na nossa vida, na nossa família. Ele acaba com a dor. Mas mesmo aquelas situações onde as dores ainda durarão por algum tempo, porque nem sempre as coisas se resolvem no estalar de dedos. Talvez você, quando sair deste templo, tudo se resolva. Mas de repente vai resolver amanhã. Quem sabe vai resolver semana que vem, mês que vem, ano que vem. Porque quando o Senhor dá uma palavra de ordem, Ele dá uma palavra de ordem na eternidade, e nós aqui ainda presos ao tempo, e eternidade não é viver eternamente, eternidade é viver fora do tempo. E Ele dá a sua palavra de ordem, mas a coisa ainda pode ser que você tenha que esperar um pouquinho. Mas mesmo que você tenha que esperar um pouquinho, a simples presença de Jesus e o agir dele na sua vida lhe dará a força necessária para você superar o tempo de dor sem que seja mortalmente abatido por ela. Jesus pode resolver qualquer coisa, imediatamente ou posteriormente, mas hoje Ele libera uma palavra para aliviar a dor que você está sentindo. O convite de Jesus é: levante-se, erga a sua cabeça, não acabou tudo para você. Você ainda tem condições, se aquela mulher teve, você teve condições de, pelo menos, tocar na veste de Jesus, pela fé. Pela fé, a semelhança de Jairo, pegar nas mãos de Jesus e dizer: Jesus,
vem para minha casa, porque a sua presença nos trará de novo a vida. Você pode ficar de pé nesse instante, eu quero orar por você. Não importa se você virar à frente ou não, eu também não farei esse convite. Mas o Senhor conhece o seu coração, conhece o seu momento, conhece a sua dor e a sua aflição. E Ele já está batendo a porta da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele convida você nesta hora para tocar nele, pegar na mão dele e trazê-lo de volta para a sua casa, para a sua vida, para que ele restabeleça a vida e nesse tempo de dor você não seja mortalmente abatido. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor estas vidas que sentem que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. O Senhor os conhece, eu não os conheço. Mas eu sei que aqui entre nós há irmãos e amigos que precisam muito da intervenção do Senhor em suas vidas neste tempo de dor. E que sabem que não podem paralisar, que não podem ficar prostrados, tem que se levantar, tem que agir de alguma forma, e a Tua palavra os ensina nesta noite, que a ação é ir até o Senhor e buscar no Senhor o socorro para este tempo de dor. Contemple os seus sofrimentos, contemple, ó Deus, as lágrimas que escorrem, talvez não dos seus rostos, mas da sua alma, do seu coração, a consciência culpada, a vida que se esvai, a força que não mais existe, a prostração que se tornou a marca, a imposição da culpa. Ó Deus, livre os teus filhos, ajude-os a vencer esse tempo de sofrimento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.